E aí eu dava um exemplo de uma criança pequena. O exemplo de uma criança pequena que sai na rua com seu pai. Está lá, menininho. Sai na rua com o pai. E lá vai ele, cheio de coragem. Vai andando igual gente grande. Mas se de repente, quando ele vai se aproximando de um lugar, ele percebe que na direção contrária vem uma coisa ruim, digamos que seja um cachorro grande, o que ele faz? Ele corre e se esconde atrás de quem? Do pai. Porque na cabeça dele, no entendimento dele, o pai é mais forte do que aquele cachorro grande. E vai protegê-lo. E se tiver vindo um leão, está vindo um leão, o que a criança faz? Corre e se esconde atrás de quem? Do pai, porque na cabeça dele o pai é mais forte do que o leão. Na cabeça da criança, o pai dela é sempre o mais forte. Ninguém é mais forte do que o pai dela. Ninguém é maior do que o pai dela. Na cabeça dela, o pai dela é o super-herói. Já viu quando alguém mexe com a criança na rua? O que ele diz? Eu vou contar tudo pro meu pai. Exatamente. Mas na cabeça da criança, o pai é superior a tudo e a todos. E é essa visão que nós, servos de Deus, temos que ter dele, do Senhor. E isso tem faltado em muitos de nós. Quando vem o inimigo, a adversidade, o problema, eu tenho que correr para trás dele e dizer: ele, o meu Deus, é maior do que aquele inimigo. Ele é maior do que aquela adversidade. Ele é maior do que aquele problema. E ele vai me guardar, ele vai me livrar, ele vai vencer aquele problema em meu favor. Agora isso não tem acontecido. A maioria das pessoas, quando vê o problema, elas se curvam. Elas aceitam a situação que é imposta. Elas se conformam com a situação. Eu hoje mais cedo falei aqui de 3 homens. Você conhece a história deles: Sadraque, Mesaque e Abidnego. 3 homens que receberam um comunicado. O rei Nabucodonosor construiu uma estátua e falou: todo mundo tem que se curvar diante dessa estátua. E quem não se curvar vai ser punido, vai ser penalizado. Aquela era a situação adversa de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque a fé deles dizia que eles só poderiam se curvar diante de quem? De Deus. Eles só deveriam se curvar diante de Deus, e isso é um ensinamento para mim e para você que está passando por um momento difícil, e você está curvado, está prostrado diante do momento difícil. A sua fé, a minha fé, nos ensina que nós só devemos nos curvar diante de Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curvaram. Não se curvaram. Aí os fofoqueiros de plantão foram levar a notícia para quem? Para o rei Nabucodonosor. Chegaram para o rei e disseram: olha, rei, tem 3 homens aí que não se curvaram diante da situação: Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia fala que o rei ficou furioso. Quando a pessoa não se curva, o inimigo fica furioso.
uma brincadeira verdadeira, né? Eu brinquei, mas confundo de verdade com as pessoas hoje mais cedo. Que quando a situação piora, aparentemente as coisas pioram na vida de quem está orando, na vida de quem está buscando a Deus, na vida de quem não aceita a situação, não se curva diante da situação, e aparentemente as coisas pioram, isso é um sinal bom. Que isso, bispo? É um sinal bom. Aparentemente está piorando porque o adversário ficou como? Furioso de você não ter se conformado com aquela situação. A Bíblia fala que Nabucodonosor ficou furioso. Furioso. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. Não aceitaram. Não aceitaram. Aí o rei, irado, foi lá falar com os três. Manda chamar eles. Vieram os três. Aí Nabucodonosor olha e fala assim: presta atenção. Vai tocar a gaita de foles, vai tocar a cítara, vai tocar a harpa, vai tocar o saltério. Quando esses instrumentos tocarem, vocês se curvem diante dessa estátua, diante dessa situação. Porque se vocês não se curvarem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Então o inimigo ficou o quê? Furioso porque eles não se curvaram. A situação aparentemente melhorou ou piorou? Aparentemente melhorou ou piorou? Piorou. Piorou. Porque agora não tinha escapatória aos olhos humanos. Agora, ou eles criam de verdade, acreditavam de verdade no Deus que eles serviam, ou então acabou tudo. A Bíblia fala que Sadraque, Mesaque e Abednego olharam para o rei e disseram assim: ó rei, quanto a isto, não precisamos te responder. Quando o rei falou: eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos, eles responderam para o rei: quanto a isso, não precisamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará. Se não quiser, fica sabido hoje que a gente não vai se curvar diante dessa situação. Não vamos nos curvar. A Bíblia fala que o rosto do rei transformou. Ele ficou transtornado de tanta raiva, de tanto ódio, e mandou acender a fornalha 7 vezes mais. Multiplica, bota mais fogo. Agora é para trucidar. E os 3 homens continuaram de cabeça o quê? Erguida. Continuaram de pé. Nenhum dos 3 se curvaram. E o rei manda lançar os 3 dentro da fornalha. Manda jogar os 3 dentro da fornalha. Jogou os 3. Os homens que amarraram eles para jogar lá dentro, quando jogaram, morreram queimados na porta. Os oficiais. E os 3 dentro da fornalha. Quando o rei olha, ele se assusta, chama o seu subordinado e diz: vem cá, explica para mim um negócio. Nós lançamos, não foi 3 homens lá dentro da fornalha? Aí o subordinado disse: sim, senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei responde: então por que eu vejo 4 homens passeando no meio da fornalha? Nós lançamos 3, por que eu vejo 4? E o 4 é semelhante ao Filho dos deuses. É semelhante ao Filho dos deuses. Manda sair, manda sair. Quando saiu, saíram quantos? Saíram quantos? Saíram 3, não saiu 4 não, saíram 3. Por quê, bispo Paulo?
Porque fora da fornalha Deus não precisava de aparecer para ninguém ali, não. O lugar que Deus apareceu foi no meio do fogo. Fora do fogo já não precisava mais Deus aparecer para ninguém. Saíram os três. E a Bíblia fala que não tinha nem um fio de cabelo queimado, não tinha cheiro de fumaça, não tinha nenhum sinal de queimadura. E quem se curvou foi o rei Nabucodonosor. Ele queria que os três se curvassem diante da situação. Eles não se curvaram. E Deus honrou os três. Quem se curvou foi o rei. Ele se curvou e mandou todo o reino se curvar. E baixou um decreto que a partir daquele dia, o único Deus a quem todo aquele povo deveria se curvar é o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. A situação mudou. Agora a situação se tornou favorável. Os três já não eram mais vistos como rebeldes, mas sim eram vistos como servos de Deus, com quem Deus andava. Os três que foram envergonhados, agora estavam sendo exaltados, porque confiaram em quem? Em Deus, e não se curvaram, não aceitaram. Deus está ensinando para mim e para você. A atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego foi mais ou menos assim, ó. O rei, é o seguinte: se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não quiser, fica sabendo que nós não vamos morrer com essa afronta de termos nos curvado diante do problema. A gente morre, mas morre de pé. E isso é ensinamento. Quantos servos de Deus estão se curvando diante do vício que está destruindo a família? Já se curvou, já aceitou, já se conformou. Quantos por aí você ouve falando assim: não, fulano é doente. Doente que o quê, rapaz? Fulano precisa de libertação. Quando fala que o fulano é doente, é porque a pessoa já se conformou em ter um doente na família. Ah, não, é porque isso aqui o médico falou que não tem jeito. Ele falou? Falou. Eu tenho que respeitar a opinião dele? Tenho. Mas eu sou obrigado a me curvar diante do diagnóstico que ele deu? Não, eu me curvo se eu quiser. Quer dizer que eu vou ser curado e vou ser livre daquela enfermidade? Não. Se o meu Deus a quem eu sirvo quiser me curar, Ele vai me curar. Se Ele não quiser, amém, eu morro, mas não me curvo diante daquela situação. Não aceito. Não aceito. Não me curvo. É isso que Deus está ensinando para nós. A confiança de Sadraque, Mesaque e Abednego era essa. Eles morriam, mas não se curvavam. Não se curvavam. E como eu estava dizendo para você agora há pouco, eu fiz uma brincadeira, mas uma brincadeira séria. E você vai concordar comigo que você já viu isso. Quando a situação piora, pelo fato da pessoa não aceitar a situação, não é um sinal ruim. É um sinal bom, porque o inimigo está furioso. E tudo que piora, melhora. Agora, em contrapartida, nem tudo que melhora, piora. Já viu quando uma pessoa está muito doente? Muito doente. Aí, no outro dia, a pessoa fala: nossa, fulano acordou tão bem hoje. Pode ligar para a funerária. Aconteceu isso lá na casa da senhora? Estava ruim. Aí, amanheceu bem. Numa boa. Aí todo mundo soltou foguete. Ó. Se fosse na Bahia, falar: pai, tá curado, tá melhorando. Amanheceu bem na segunda,
na terça morreu. Em contrapartida, tem situação que a pessoa está muito, muito doente. Aí, dependendo, na noite, na madrugada, nossa, fulano piorou. Fulano está ruim, ó, dessa noite ele não passa não. O quadro dele que estava ruim ficou 10 vezes pior. Ó, agora ele morre. Se bobear, no outro dia ele tem a alta para ir embora para casa. Você já percebeu que é assim que acontece? A vida funciona assim, é Deus mostrando para mim e para você como que as coisas também acontecem no mundo espiritual. Quando a coisa parece que está piorando, porque a pessoa não aceita aquela humilhação na vida dela, aquela vergonha, aquela derrota, ela não se curva, é porque o inimigo está furioso, está desesperado, porque ela sabe que a confiança daquela pessoa está em Deus, e Deus é maior do que ele vai cair por terra, ele vai ser derrotado. Então a fúria dele é por isso. Se o inimigo fica furioso, aí que você tem que orar mais, aí que você tem que buscar mais, aí o negócio está piorando, aí que você tem que profetizar mais, aí que você tem que acreditar mais, porque se ele está furioso é porque ele consegue ver a vitória que você vai ter. Agora, quando não existe fúria, quando está tudo muito tranquilo, cuidado que notícia ruim vem. Coisa ruim vem. O inimigo sabe quando você está caminhando para a vitória. Ele é um espírito, assim como Deus é espírito. Você não consegue ver o anjo trazendo a bênção do Senhor para a sua vida, mas ele consegue ver. Ele consegue ver quando Deus está se aproximando de você com a vitória. Então ele faz de tudo para a pessoa se curvar. Porque quando você se curva e aceita, Deus já não pode fazer mais nada. Livre arbítrio. Você aceitou. Como é que Deus vai mudar? Você aceitou. Se você aceitou, não tem o que fazer. Você concebeu aquilo dali. Acabou. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 8. Mateus 8. Versículo 23. Então a mensagem dessa terça-feira profética é: Deus ensinando para mim e para você, que aquele que confia de verdade no Senhor, ele não se curva diante da adversidade. Por maior que seja a adversidade, por maior que seja o problema, por maior que seja o inimigo, a pessoa não se curva. E ela tem dentro dela o seguinte entendimento: se o meu Deus, a quem eu sirvo, quiser me livrar, ele vai me livrar. Se não quiser, fica todo mundo sabendo que eu não me curvei. Eu não me curvei. Mateus 8, 23. Vou mostrar uma coisa para você extraordinária. Extraordinária. O título da mensagem é: Jesus acalma uma tempestade. Ah, bispo Paulo, já conheço. Espera aí, deixa Deus falar com você. Jesus acalma uma tempestade. Presta atenção comigo. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Presta atenção. Jesus entrou no barco aqui, ó, junto com os discípulos. Na verdade, os discípulos que fizeram o quê? O seguiram. Jesus chamou alguém? Jesus chamou alguém? Jesus sabia para onde ele ia? Jesus, sabia para onde ele estava indo? Sabia ou não sabia? E os discípulos? Provavelmente não. A Bíblia fala que os discípulos o seguiram, foram atrás dele.
Eles entram no barco. Sabe para onde que Jesus estava indo? Jesus estava indo para um lugar chamado Gadara, a terra dos gadarenos. Jesus estava indo para lá. Só que lá tinham dois homens completamente endemoniados, completamente possessos. A Bíblia fala que eles eram amarrados com correntes, com cadeias, mas eles quebravam tudo, ninguém suportava eles, era o Satanás em pessoa, ninguém aguentava. Tanto é que eles viviam no cemitério. Viver no cemitério, será que isso é uma coisa boa ou ruim? Eu entendo como uma coisa ruim. Moravam no cemitério, habitavam no cemitério, nas trevas, no meio da morte. Sabe-se lá Deus se eles não comiam defuntos, carne de defunto. Jesus entrou no barco lá para vir para cá. Os discípulos sabiam? Provavelmente não. Jesus estava vindo para cá. Só que os espíritos malignos daqui, quando Jesus entrou no barco lá e o barco estava rumando para o lado de cá, já entenderam que Jesus estava vindo para onde? Para cá. E aonde Jesus chega, o mal tem que fazer o quê? Tem que sair. Aonde a luz entra, as trevas têm que fazer o quê? Tem que sair. Então, o que aconteceu? Agora você vai entender que quando a coisa piora, aparentemente piora, quando você está orando, está buscando, está profetizando. Tem gente que fala, meu Deus, não entendo, comecei a ir na igreja, comecei a participar da terça-feira profética, parece que ao invés do negócio melhorar, piorou. Você vai entender agora. Continua comigo. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande o quê? Tempestade. No meio do caminho sobreveio uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. O barco começou a ser varrido para lá e para cá. O barco estava a ponto de afundar. Ponto final. Entretanto, Jesus o quê? Jesus o quê? Jesus dormia. Porque Jesus sabia que aquela tempestade, quem é que estava causando ela? Quem é que estava causando ela? Os espíritos que estavam lá nos gadarenos lá. Jesus não estava nem... Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Ó rei, o negócio é o seguinte, vai acender a fornalha, pode acender até 1000 vezes mais forte. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, Ele vai nos livrar. Se não quiser, fica sabendo que nós não vamos nos curvar, nós não vamos retroceder, nós não vamos recuar. Jesus estava dormindo. E a tempestade para lá e para cá. Eu imagino os espíritos imundos do lado de lá fazendo de tudo. É vento, é trovão, é onda, é tempestade. Tipo assim, se ele chegar aqui, acabou. É assim que o adversário olha para você. É dessa forma que ele olha para a sua oração, para a sua perseverança, para o fato de você estar profetizando a sua vitória e não esmorecer. É desse jeito que ele olha. Ele sabe que se você permanecer na fé, acabou para ele. Então no meio do caminho veio o quê? Uma grande... Mas Jesus fazia o quê?
os discípulos vieram fazer o quê? Acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Os discípulos não entendiam o porquê daquela tempestade. Igual tem um monte de crente que não entende o porquê da tempestade. Vou repetir o que eu falei agora há pouco. Irmão, quando a pessoa está orando, quando ela está buscando a Deus, quando ela está vivendo a fé, está profetizando, a tempestade não é um sinal de derrota. A tempestade é um sinal que a vitória está perto, que ela está chegando lá. Só que os discípulos não entendiam isso. Aí correram para acordar Jesus: Mestre, salva-nos, perecemos. Olha o que Jesus responde no versículo 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos? Homens de quê? Homens de quê? De pequena fé. Aí eu volto no culto de domingo, que nós falávamos que para entrar no reino dos céus tem que ter uma fé grande. E para ser abençoado nessa terra tem que ter uma fé grande. Grande. Está aqui, ó. Porque sois tímidos, homens de pequena fé. Por que vocês não mandaram o vento parar? Por que vocês não repreenderam a tempestade? Por quê? A sua fé ainda é muito pequena, a sua fé precisa ser multiplicada. Como Deus nos ensinou domingo aqui agora. Como multiplicar a nossa fé? Como fazer a nossa fé se aumentar? Como? Qual é o caminho? Depois a gente até conversava quando o obreiro falou assim: mas Bispo Paulo, a Bíblia não fala que a fé do tamanho de um grão de mostarda. Não fala, a Bíblia fala que a fé como um grão de mostarda transporta montanhas. Diz a esse monte: ergue-te e lança-te ao mar. A Bíblia não fala que é do tamanho, a Bíblia fala como. A Bíblia não está falando de tamanho, está falando de qualidade da fé. A qualidade da fé. Quando a Bíblia fala do grão de mostarda, aí é preciso estudar a Bíblia para entender. Eu já falei isso aqui numa vez na escola bíblica. O grão de mostarda é uma semente que não se contamina com nada. Você pode bater agrotóxico em cima que não pega nele. Ele continua puro. Você pode jogar o que for nele, não contamina. Anos e anos ele continua forte. Então, quando Jesus disse que a fé tinha que ser como um grão de mostarda, ele estava dizendo da qualidade, uma fé incontaminável. Nada, adversidade, situação, conversa fiada, nada pode abalar, contaminar a fé. Agora, a minha fé, a sua fé, ela tem que ser aumentada todos os dias. Assim como a nossa comunhão com Deus tem que ser aumentada todos os dias. Assim como a nossa leitura da Bíblia tem que ser aumentada todos os dias. Quando você começou na igreja, você lia o quê? Um versículo todo dia? Hoje já tem quanto tempo de igreja? 1 ano? Você tem a obrigação de ler pelo menos um texto todo dia. Tem que progredir. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que o crente tem que progredir. Então Jesus olha para os discípulos e diz assim: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Aumenta essa fé de vocês, e você já não vai ter medo mais de repreender o adversário, de repreender o vento, de repreender a tempestade. Aí olha o que aconteceu, presta atenção. E nisso, aqui ó, e nisso os espíritos aqui o quê? Cauró, mandando onda, mandando tempestade, mandando coisa ruim, mandando vento, furiosos. Porque sabiam que se Jesus chegasse lá do outro lado, estava tudo acabado.
Então a única alternativa era o barco não chegar. Te faço uma pergunta: o seu barco vai chegar do outro lado? Pergunta para a pessoa que está do lado aí: seu barco vai chegar do outro lado? É para perguntar mesmo, a pessoa que está mais próxima de você, pergunta: seu barco vai chegar do outro lado? Isso depende de você. Se você se curvar, meu irmão, seu barco para onde estava e retrocede. Aí olha o que aconteceu, versículo 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Presta atenção, Jesus estava o que mesmo? Presta atenção que isso aqui eu já falei que a Bíblia é para você entender cada palavra no tempo dela, o que aconteceu, a posição da palavra, tudo isso faz diferença. Jesus estava o quê? Estava o quê? Dormindo. Você dorme em pé? O único que dorme em pé é cavalo, né? Jesus estava o quê? Deitado, dormindo. Mas para repreender o mal, para repreender o vento, o que ele fez? Ele mostrou para mim e para você que a única forma de repreender o inimigo, de vencer o inimigo, é de pé. Curvado ninguém vence ele não. Curvado diante da situação ninguém vence não. A única maneira é estando como? De pé. A Bíblia fala que ele se levantou e repreendeu o vento, a tempestade, e fez-se grande bonança. Agora presta atenção que eu vou chegar lá nos gadarenos, hein? Na hora que repreendeu tudo, imagina os espíritos lá. Não, imagina, a tempestade no mar, tudo, os espíritos lá soprando. Sei lá o que os demônios estavam fazendo, sei lá. Se mandou o Poseidon, se mandou capeta, não sei não. Eu sei que o negócio estava de uma hora para outra, Jesus levantou, repreendeu, acabou tudo. Imagina os espíritos lá. O desespero, porque acabou. Olha o que aconteceu. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Agora presta atenção no versículo 28. Você pode observar que já é um outro texto, a cura de 2 endemoniados gadarenos. Já é outro texto, mas está dentro de um contexto. Para você entender o porquê disso aqui, você tem que entender o porquê de lá. Olha o versículo 28. Tendo ele chegado à outra margem, parou o barco, chegou lá, parou o barco, Jesus desceu do barco, pisou na terra, a terra que antes era dominada por quem? Por quem? Pelos espíritos imundos que estavam nesses homens aqui, Lembra que ninguém suportava eles? Lembra que eles causavam arruaça naquele lugar em todo ali? Lembra que tentavam prender eles e eles saíam, eles escapavam? Lembra disso tudo? Então quem é que dominava essa terra aqui? Aqueles demônios, aqueles espíritos imundos. Quando Jesus desce do barco e pisa naquela terra, Jesus estava dizendo para eles: a partir de agora, quem manda aqui sou eu. Vocês não mandam aqui mais. Vocês não têm poder sobre esse lugar mais. Olha o que aconteceu, lê comigo aí. Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos gadarenos, vieram-lhe. Ele não foi atrás não. Vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados saindo dentre os sepulcros. E a tal ponto, como? Furiosos, que
que ninguém podia passar por aquele, vieram correndo, furiosos, porque eles já sabiam da sua derrota. Ao ponto que ninguém podia passar por aquele caminho. Quando chegaram diante de Jesus, e eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui a atormentar-nos antes do tempo. Então aqueles espíritos imundos sabiam que Jesus tinha atravessado aquele mar, tinha ido para aquele lugar para derrotá-los. Por isso eles criaram a tempestade, criaram o vento, criaram a dificuldade. Tudo para que aquele barco não chegasse a outra margem. Tudo para que aquelas pessoas se curvassem diante da dificuldade e não chegassem ao seu objetivo. Mas Jesus ensinou para mim e para você que quando a pessoa acredita que aquele que ela serve, que ela busca, que ela ora, que é Deus, é maior do que o adversário, do que a situação, ela não para, ela não se curva, ela não aceita a situação e ela não retrocede. A Bíblia fala: tudo eu posso naquele que me fortalece. Então não se curve. Os demônios já chegaram e gritaram: para que viestes aqui, ó Filho de Deus? Atormentar-nos antes do tempo. Que tempo que eles estavam falando? O tempo final deles, o sofrimento que eles já sabem que eles estão condenados. O lago de fogo e enxofre. Só que naquele momento, Jesus estava indo cuidar, ajudar aqueles dois homens que estavam sofrendo na mão daqueles espíritos. E para finalizar diz assim: então, ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Aí Jesus falou: pois ide. Ordenou-lhes quem? Jesus. Pode ir. O importante é que esses dois homens sejam livres, libertos. Pois ides. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar. E nas águas, agora que interessante. Os espíritos entraram nos porcos e foram na direção do despenhadeiro, que caía aonde mesmo? Aonde que caía? No mar. E aonde é que os discípulos enfrentaram a tempestade, os ventos mesmo? Era como o inimigo dizendo assim: ó, era para vocês ter naufragado, era para vocês terem morrido naquela tempestade, naquelas águas do mar. Mas já que vocês perseveraram, não se curvaram e chegaram até aqui e me derrotaram, alguém vai morrer nessa água. Entra nos porcos e lança os porcos na água e morre os porcos, a manada de porcos. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com quem? Presta atenção aqui agora, ó. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Engraçado.
engraçado. As pessoas rogavam a Jesus que se retirasse da terra deles. Por quê? Qual é o sentido? Fica para o próximo culto. Fica de pé no seu lugar.